Presidente, cedo meu espaço para a vereadora Marisol Santos. Por cedência, a vereadora Marisol Santos, PSDB, da tribuna. Senhora presidente, colegas vereadores, muito obrigada, vereador Petrini, pela troca desse grande expediente. É um assunto importante que nós estamos tratando, né, sem dúvida nenhuma. Nós estamos aí numa semana que é decisiva para o futuro dos servidores públicos de Caxias do Sul. E eu tenho certeza que, pelo menos essa primeira frase, todo mundo concorda, né? É uma semana decisiva para o futuro dos servidores públicos de Caxias do Sul. E sei também que o que todos nós queremos, sem dúvida nenhuma, é que esse futuro, e nesse futuro, haja a garantia do pagamento de salários em dia, assim como pensões e aposentadorias. E aí eu digo aos colegas vereadores e a quem nos acompanha de casa, pela TV Câmara ou pelas redes sociais, ou seja, para a comunidade, para a população de Caxias do Sul, que é desnecessário vir aqui para essa tribuna para dizer que eu fui servidora pública, que eu tenho na família servidores públicos, que eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos e, enfim, tal e tal aí. Tudo isso é verdade, mas eu digo que isso é desnecessário porque todas as pessoas que me conhecem sabem do meu respeito pelo funcionalismo, por muitos servidores com quem eu convivi, com quem eu compartilhei muitos momentos, sei do entusiasmo e da dedicação deles no trabalho pela nossa comunidade. E tem sido por estes servidores competentes e dedicados os nossos debates, os nossos embates e também as nossas construções. Sei que isso é uma unanimidade e o que parece não estar de acordo nos últimos tempos e nas nossas discussões, o que é normal, é como equalizar essa conta do FAPES, esse déficit que a gente fala aí de 6,6 bilhões de reais. E é uma conta que não é dos servidores, todos nós sabemos disso. Os servidores têm contribuído, aliás, direitinho, há muitos anos. Mas essa também não é uma conta do prefeito, que tem aportado os percentuais exigidos por mais altos que eles sejam hoje. Então, para a população em geral que está nos acompanhando e que talvez não esteja tão ao par, acompanhando tanto assim a proposta, vamos explicar para entender melhor. Servidores ativos hoje pagam 14% para o fundo. O município, 16,92%, a alíquota patronal, mais 42% do passivo atuarial, 8,5% que é patronal sobre benefícios. Ou seja, servidores ativos hoje pagam 14%, contribuem com 14%, e o município 67,46%. Para o ano que vem, e esses cálculos vêm sendo apresentados para a gente aí desde março, a estimativa de custo para o município, por causa do passivo atuarial, é de uma alíquota efetiva de 83%. Vamos lá? 14% servidores ativos, 83% município. Se hoje é 67%, e nós aqui, vereadores, sabemos como ninguém o quanto está difícil para o município cumprir com esses aportes, tendo que reduzir em mais de 70% o orçamento de praticamente todas as secretarias, como é que vai ser em 2023? Nós já ouvimos aqui esse cálculo várias vezes, nós estamos falando como uma média de mais de R$1 milhão por dia no ano que vem. Algo que todos nós aqui sabemos que não é viável para o município. É com a responsabilidade de garantir o futuro dos servidores, dos salários, das pensões, das aposentadorias, que tem se discutido incansavelmente as possíveis soluções. O assunto não é novo, na verdade, né? Todo mundo sabe, desde a aprovação e criação do fundo lá em 2001, já se poderia prever esse déficit. Uma vez que ele foi criado com a contribuição dos inativos, inclusive defendida por um plenário lotado, como estava até agora há pouco aqui, e que caiu depois por decisão da Justiça, e aí ninguém, em todos esses anos, de 2001 para cá, teve essa coragem de rever as alíquotas, de reorganizar o sistema, que obviamente desse jeito a gente sabia que iria falir. Era uma questão de tempo e esse tempo chegou. E agora, a questão é, não dá para deixar para mais adiante, não dá para deixar para o próximo governo. É uma questão de responsabilidade com uma cidade que tem mais de 500 mil habitantes e precisa ser administrável. Uma cidade que tem cerca de 11 mil servidores públicos, ativos e inativos,
que merecem receber salários, aposentadorias, pensões em dia. Eu tenho recebido todo mundo, tenho conversado com muitos servidores, com a população em geral, nas ruas, no mercado, na academia, onde a gente vai. Tenho ouvido, e nós colegas aqui também, ouvido especialistas, temos analisado os números da nossa cidade. Sim, porque os números, eles estão abertos desde março, quando se fez a primeira reunião sobre dados atuariais com o Sindicerv. De lá para cá, foram mais de 10 encontros com vereadores, com servidores, inclusive por meio de lives, abrindo também para a comunidade em geral poder se apropriar dessa situação, que não é uma situação de servidores, é uma situação da nossa comunidade. Hoje mesmo, a pedido dos colegas, tem mais um encontro, nesse encontro comissão do Sindicerv, comissão da Prefeitura e vereadores, para que ainda algumas dúvidas possam ser esclarecidas. Nós todos queremos o melhor para o nosso município. E aí, também é importante dizer que se esse projeto não chegou aqui antes, foi justamente para abrir espaço para essas análises e esses debates a cada encontro. Vamos lá, né, colegas, e quem nos acompanha aí. Seria melhor não precisar mexer? Eu não tenho dúvida. Seria melhor a gente não ter que votar uma reforma. Declaração de líder da bancada do PT. Presidente. Não tenho dúvida nenhuma. Mas a reforma é necessária. Declaração de líder da bancada do PSB. Aliás, eu ouvi isso de muitos servidores. A reforma é necessária. E o que nós estamos vendo ao longo desses 10 meses de discussões foi, sim, muito diálogo. Algumas propostas absolutamente inviáveis, outras inconstitucionais, algumas propostas que eram brandas demais e aí não tinha sentido nenhum fazer uma reforma, outras duras demais e, por fim, um projeto de lei mais flexível, que para isso deixou para trás cerca de R$1 bilhão lá da proposta inicial. Mas faz parte. Isso é construção, cada um cedendo um pouco. Deixa eu explicar melhor. Os colegas vereadores sabem bem, mas quem está em casa talvez não. A primeira proposta, a partir dos estudos sérios, apontava para a contribuição dos inativos a partir de um salário mínimo. Com diálogo, revendo cálculos, levando em conta a equidade, se chegou a um percentual de imunidade para os servidores inativos. O servidor aposentado que recebe até padrão 1, R$ 2.089, pelo projeto que está nessa casa, está isento de contribuição. E acima disso, para você que está nos assistindo entender direitinho, é sobre o valor excedente que se cobra esse percentual, ou seja, o servidor que recebe R$ 3.000 de aposentadoria não vai pagar 14% sobre R$ 3.000. Ele vai pagar 14% sobre o que excede esse valor de imunidade dos 2.089, ou seja, vai pagar R$ 14 sobre 911. Sei lá, quem recebe R$ 5.000 de aposentadoria vai pagar 14% sobre os 2.911 que ultrapassam o valor da imunidade e assim por diante. Outro ponto que eu considero uma conquista do diálogo e do entendimento foram as alíquotas escalonadas para quem recebe acima do teto do INSS, R$ 7.087 hoje. Inicialmente se previa aquela cobrança de alíquota de 22% para todos, acima do teto do INSS. Depois de conversas, depois do entendimento da necessidade de uma flexibilização, se chegou à criação de faixas salariais e alíquotas escalonadas, 16%, 18%, 20% e aí sim os 22%, nesse último caso com base no salário teto municipal de R$ 23.000. No meu entendimento, uma análise extremamente justa. Quem recebe um pouco mais, paga um pouco mais, até porque eu não acho justo quem recebe R$ 3.000 de aposentadoria pagar a mesma alíquota de quem recebe R$ 40.000. 30, 15, 10, que seja. Eu não subo essa tribuna para convencer ninguém, absolutamente ninguém, porque eu sei que cada um aqui tem o seu posicionamento, sei que muito tem se pensado sobre isso e acredito que a maioria pensa na coletividade e não apenas no melhor para si. Mas eu preciso deixar a minha posição a respeito disso. Todos que me procuraram e estão me procurando, eu tenho ouvido
e sem rodeios ou meias palavras, como eu sempre faço, com vaia, com grito ou com qualquer coisa, com xingamento em algum momento, eu tenho ouvido respeitosamente e falado respeitosamente. Eu ouvi, e preciso só compartilhar com vocês, na semana passada, ou na outra ainda, quando eu fui procurada por alguns servidores, que queriam falar comigo porque eu era a voz do bom senso. Fiquei muito feliz de ter ouvido essa expressão bom senso e fui procurar conceitualmente o que ela significa. E diz: forma sensata e equilibrada de decidir e julgar, razoabilidade, prudência, forma de agir que não é afetada pelas paixões, que se pauta na razão e no equilíbrio. Que bom, é assim que eu faço. Não é sobre pressão, não é sobre nada disso, porque eu entendo a dor, mas entendo a necessidade e sei que o que nós estamos fazendo pode agradar ou desagradar, mas cada um de nós tem que ter decisões conscientes daquilo que a gente acredita que seja melhor para a cidade e não individualmente para ninguém. Obrigada, presidente.